Eu quero, nesta manhã de segunda-feira, eu quero com muito prazer e com alegria cumprimentar todas as pessoas com a paz de Cristo. Com certeza, como sempre, é uma alegria, é um prazer estar convosco, compartilhando da palavra de Deus. E com certeza, como sempre, Deus tem uma palavra já reservada, preparada para a nossa vida. Porque, segundo a Bíblia, Ele nos deu a palavra. E nos diz a Bíblia, no Salmo 68, e o verso 11, que grande era o exército daqueles que anunciavam as boas novas. Boas novas estão sendo anunciadas por muitas partes deste mundo. E nós estamos também aproveitando o espaço que nos resta, vivendo os dias que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus para buscar sua igreja. Nós queremos compartilhar com todos, através desse vídeo, desta mensagem, a palavra de Deus. E hoje eu reservei um texto para estar lendo com todas as pessoas que estão me assistindo agora, por intermédio desse vídeo. Está no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5, e o verso de número 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram uma menina como escrava. E levaram, em outra versão, presa uma menina para servir como escrava. Muito bem, meus prezados irmãos e amigos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para esta história, que de fato aconteceu, essa passagem, segundo os escritos, é uma das passagens mais bonitas, uma das passagens mais importantes que ocorreu na trajetória de um profeta de Deus chamado Eliseu. Nós não vamos falar aqui hoje acerca do profeta Eliseu, mas queremos extrair desse texto aqui a trajetória de uma escrava, a importância de uma escrava. Alguém pode estar perguntando, mas escravo, pastor, naquela época era tão importante? Dependendo a situação de cada um. Quero me referir de situações isoladas, cada caso um caso. José foi levado como escravo para a casa de Potifar, capitão da guarda de Faraó, e ali José, ele permaneceu durante um período servindo como escravo, porque foi comprado para servir como escravo. E agora José era escravo, comprado, vendido pelos seus irmãos, levado pelos ismaelitas, e ele agora finalmente ele chega até a casa de Potifar, que era o seu senhor. Esta menina, que segundo a Bíblia, que foi levada pela tropa da Síria e de Israel, ela foi levada como escrava para servir a uma determinada pessoa, que era uma pessoa importante da Síria. Ou seja, era a esposa de um general, de um homem muito grande. Era esposa de um chefe do exército mais poderoso, que era o exército da Síria. E ali esta menina, esta escrava,
essa menina de origem israelita, ela foi servir como escrava. Ela não sabia até então a importância dela naquele lugar. Muitas vezes nós olhamos para nós e começamos a observar em nós que nós não somos nada, não somos ninguém, nós somos mais um. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que a Bíblia, ela faz menção de tantas pessoas que foram levadas como cativa. Moisés teve que fugir para o deserto, mas eles não sabiam que esta ida para o deserto era exatamente para Moisés ser preparado para mais tarde tornar-se um dos grandes líderes que Israel conheceu. Outros tantos e tantos casos que a Bíblia faz menção. Quem diria que um dia João, o apóstolo, o autor do livro do Apocalipse, João, ele fora levado e ficara preso na ilha chamada Patmos, e ali João, ele escreveu o livro da revelação. Ali João recebeu a revelação de coisas futuras, de coisas que aconteceriam no futuro. E hoje estamos aí diante de uma grande realidade, de fatos que ocorrem, sinais que evidenciam a volta de Cristo, por intermédio da vida de um homem que estava exilado na ilha chamada Patmos, por causa do Evangelho. Mas, quem sabe, de primeira mão, João não sabia que estava ali, exatamente para receber o livro da revelação. A profecia que mais tarde chegou até nós, como aviso, como exortação, como orientação. E nós percebemos então que João, um dos apóstolos de Jesus Cristo, ele ficou exilado ali em Patmos, para mais tarde receber esta revelação que hoje traz edificação, traz consolação. Mas isto originou-se do sofrimento de um homem que foi exilado. Esta menina, por sua vez, até então, ela não sabia por que estava ali. Talvez você não saiba por que você está passando por isso. Talvez você nem imagina por que você passa por tantas dificuldades nesta vida. Talvez você tenha já perguntado: por que tanto sofrimento na minha casa? Por que tanto sofrimento na minha vida, pastor? Por que eu sofro tanto? Por que o cristão sofre muito? Olha, existem perguntas que nós só teremos resposta na eternidade. Hoje, provavelmente, nós não temos resposta de todas as perguntas que fazemos. Mas, com certeza, na eternidade, muitas delas, elas vão vir à tona. Ou seja, o Senhor vai nos revelar, nos mostrar por que passamos por tais coisas. Para chegar aonde precisamos chegar, nós precisamos, muitas vezes, renunciar a alguma coisa. Deixar uma terra, assim como fizera Abraão, deixar parentes, deixar amigos, deixar muitas vezes a cidade que gostamos, o país que nós amamos. Mas é necessário deixar, é necessário às vezes perder alguma coisa para ganhar no futuro coisas melhores. E essa menina foi levada como escrava. E ela estava agora servindo como escrava na casa de um homem muito importante, que era Naamã. Eu acredito que muitas pessoas, outrora, queriam estar naquela casa. Aonde você trabalha? Eu trabalho na casa de fulano de tal. Olha, eu queria trabalhar lá. Ainda que fosse uma moça, uma senhora que se ocupasse nos afazeres, por exemplo,
das limpezas. Mas eu não dei essa sorte. Você foi sortuda, menina. Você foi levada como escrava, mas você não vive uma vida de escrava. Alguém poderia dizer isto, porque você está numa casa boa, você vive bem, embora servindo como escrava, no papel de escrava, mas você está sendo uma bênção naquela casa. Às vezes você não nota isso, não percebe isso, mas aonde você está sendo uma bênção. No seu trabalho você tem sido uma bênção. Quantas vezes eu já ouvi isso de patrão dizer: aquela pessoa veio para nossa casa não para ser nossa empregada ou nosso empregado. Ele veio para nossa casa para ser bênçãos nas nossas vidas. E eu conheço patrões, conheci muitas pessoas que disseram isso, que o empregado, o funcionário, ele passou a ser bênção quando ele chegou naquela casa. A partir do momento que ele entrou naquela empresa, a empresa começou a mudar. Nós notamos que a vida de José, lá no Egito, tornou-se bênção lá no Egito para muita gente. Aliás, José, ele tornou-se o primeiro ministro que o Egito conheceu, porque José fora vendido, fora levado como escravo. E José perseverou até o fim, e no final nós vamos ouvir, vamos ler, alguém contar, alguém narrar essa história muito bonita, que é a história de José do Egito. A história desta menina também, ela futuramente tornou-se uma história extraordinária. Aqui está o nome dela não aparece, mas está dizendo que uma menina foi levada como escrava e foi viver e trabalhar na casa do general Naamã, chefe do rei, chefe do exército do rei da Síria. E diz a Bíblia que esta menina, estando ali, trabalhando nas suas ocupações normais como escrava, ela ouviu falar que o seu senhor, Naamã, era um homem leproso. Até então ela não sabia disso. Outrora ela não sabia que o general da Síria, o chefe do exército, Naamã, era leproso. Muito bem, mas agora, estando ali, vivendo ali, trabalhando ali, ela percebeu, ela ouviu falar que o seu senhor era um homem leproso. E segundo a cultura judaica, a lepra não tinha cura. Todo leproso, ele era discriminado. Ao saber que uma pessoa era leprosa, automaticamente esta pessoa era discriminada. Imagina agora Naamã. Naamã, muitas pessoas não sabiam. Quem sabia? Aqueles que eram mais próximos dele. Por exemplo, a sua esposa, seus filhos, se tivesse filhos. No caso, essa menina ouviu falar que seu patrão, que o seu chefe, que o seu amo era leproso. Ela ouvindo falar, ela disse o seguinte: quem dera, ou seja, oxalá, se o meu Senhor soubesse que lá em Samaria existe um profeta, existe um homem que pode mudar a sua história, ou seja, que pode restaurar ele da sua doença ou da sua lepra. Muito bem, ao saber desta informação com precisão, a mulher de Naamã anuncia a Naamã a notícia de que existia um profeta. Só existia um profeta que podia resolver o problema de Naamã, que era o profeta Eliseu, que morava, que vivia na capital, que era Samaria, a capital de Israel. E ali estava vivendo Eliseu. E diz a Bíblia que Naamã, ele procurou o rei da Síria, e diz o texto que ele foi com carta até o rei de Israel, apresenta aquela carta do rei da Síria, ele leva com ele 10 talentos de prata, leva com ele 6.000 ciclos de ouro, e leva também com ele 10 mudas de vestidos.
leva consigo isso porque eles tinham como comum, normal, ao visitar alguém importante e também devido à gratidão por alcançar uma bênção, por receber um milagre extraordinário como este que ele recebera mais tarde, eles faziam isso. Era costume. Dá até entender que Naamã queria comprar o milagre. Dá até entender, eu vou levar comigo esses utensílios, essa prata, esse ouro, essas vestes, e vou dar para aquele que vai resolver o meu problema. Provavelmente seria uma gratidão, uma forma de agradecimento que ele usaria para com o profeta de Deus. E a Bíblia diz que, ao saber, ao ler a carta, o rei de Israel ficou indignado, pegou as suas vestes e rasgou, ficou muito indignado. Nesta altura, Eliseu ficou sabendo da situação. Ao saber que Naamã estava ali para buscar um milagre para a sua vida, Eliseu disse ao seu moço Geazi: deixa ele vir até mim. Ou seja, manda ele me procurar, que eu tenho uma palavra para ele, eu tenho uma solução para a vida dele. Meus irmãos, nós precisamos mais do que nunca ter a solução para as pessoas necessitadas. O mundo passa por necessidade, o mundo passa por angústia, por tristeza, decepções, desilusões e tantas coisas más. E o que é que nós estamos fazendo em meio a tudo isso? Estamos sendo útil em alguma coisa? Estamos sendo útil para uma pessoa, assim como aquela menina foi útil na casa de Naamã? Qual é a nossa utilidade nesse dia? Para que estamos servindo? Para quem estamos servindo e como estamos servindo? De que maneira estamos servindo? Estamos servindo como deveríamos servir? Estamos servindo de verdade? Estamos servindo com sinceridade? Estamos servindo como deveríamos servir? Ou estamos servindo de qualquer jeito? A Bíblia diz que maldito é aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. E quantas pessoas são malditas nesse dia porque estão fazendo a obra de qualquer maneira, fazem de qualquer jeito. E na verdade, Eliseu estava ali pronto para fazer a obra e fazer como deveria fazer. E quando ele manda Naamã procurar ele, Naamã é atendido, é recepcionado pelo moço de Eliseu. E ele então anuncia recomendando, ou seja, mandando que Naamã fosse até o Rio Jordão e ali mergulhasse 7 vezes. Veja bem, não queremos entrar em detalhes acerca dos 7. Os 7 passos, 7 voltas, 7 dias, 7 igrejas, 7 semanas, 7º dia. Não. Mas os 7 para Eliseu tinha um significado muito grande, né? E os 7 mergulhos era exatamente o que Naamã precisava fazer. Se Naamã ultrapassasse o 7º e desejasse o 8º, ou se fizesse 6, ou 5, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1, não resolveria. Porque o que decide a nossa situação não é aquilo que nós pensamos, não é aquilo que nós queremos. Não. O que decide é a palavra de Deus. A palavra está correta. A palavra não precisa ser acrescentada, nem ser tirada de forma alguma. Aliás, a Bíblia condena quem tirar ou quem acrescentar um tio será réu de juízo. Portanto, se é 7, faça 7. Se é 6, faça 6. Se é 9, faça 9. Se é 15, faça 15. Faça conforme a palavra te ordena fazer. O profeta disse: 7 mergulhos no Rio Jordão. Quando Naamã ouviu falar disto,
quando ouviu a notícia do profeta, aliás, ele pensava que o profeta fosse dar uma atenção para ele. Ele achava que o profeta ia sair, ia atender, ia perguntar como que ele deveria fazer para receber, como que ele queria receber o milagre. É claro que ele teria algumas opções para ele melhores, mas melhor para ele. Mas para Deus não era melhor. Deus quer o melhor para a sua vida, mas esse melhor tem que ser o melhor de Deus para a sua vida. E o melhor era que Naamã fosse ao Jordão e mergulhasse 7 vezes. Ele indignou-se muito, ele ficou indignado, e ele deu algumas dicas, dizendo que conhecia o rio Álbana. O rio Álbana é mais próximo, as águas são cristalinas, são limpas, são puras, são melhores. Às vezes, aquilo que é melhor não é o principal para a sua vida. Aquilo que é melhor para você, mas não é melhor para Deus. Era melhor para ele, porque ele queria evitar a água suja do Jordão. Ele sabia, ele conhecia bem o Jordão, e era o rio mais poluído da época. Ele evitou o Jordão, mas muitas vezes nós precisamos obedecer. Porque diz o texto bíblico, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem pessoas que sacrificam e não obedecem. E tem pessoas que obedecem e não sacrificam. Naamã, ele queria sacrificar, ir no farpar e não receber nada. Ele deu mais uma dica, mas tem o rio Farpar, por exemplo. Ele se refere ao rio Albana, também não, ao Farpar, também não. Por que também não? Porque o profeta não negocia. Tem profeta que não negocia, mas existe muitos profetas que estão negociando as bênçãos de Deus, negociando cura, negociando às vezes até templos. Nós percebemos que um dos grandes sinais acerca da volta de Cristo são sinais religiosos. Quantos que estão vendendo a salvação? Quantos que estão vendendo ainda indulgências? Estamos no século 21. Eu sei que em séculos passados, no começo, eles vendiam indulgências para as pessoas, e as pessoas pagavam caro, achando que seriam salvas. Muito bem. E quantas pessoas que estão querendo, às vezes, comprar o milagre. Ele quer receber, mas receber do jeito dele. Ele quer receber pagando. Milagre não se explica e milagre não paga. Se você fosse pagar, você não pagaria nunca o que Deus fez na sua vida. E finalmente ele vai no Jordão, indignado, mergulha 7 vezes, e no 7º mergulho ele foi limpo da sua lepra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, te fortaleça. E eu quero nesta manhã, nesse dia, nesta segunda-feira abençoada, vamos começar. A semana começou ontem, domingo. Hoje é o 2º dia da semana. Vamos começar essa semana abençoados. Você quer ser abençoado comigo? Você quer ser abençoado com a sua casa, no seu trabalho, no seu emprego, na sua escola, na sua igreja? Ore comigo nesta manhã. Nós estaremos orando por você. Eu tenho um copo de água aqui. Não tenho isso aqui como doutrina, já disse anteriormente, mas é um ato de fé. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida. Queremos clamar por você, interceder por você. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos agora e ore comigo. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos por todas as pessoas necessitadas, caídas, abatidas, prostradas, desanimadas e fracassadas. Levanta, cura, liberta, transforma, perdoa e santifica, purifica através do teu sangue vicário derramado no Calvário. Pai santo, justo, verdadeiro e poderoso, nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Beba da água comigo e seja abençoado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo programa, se Deus quiser,
Em nome de Jesus, Shalom, que Deus te abençoe. Amém.